Hoje eu tenho aqui a satisfação de receber, e agradeço muito pela presença, o delegado Dr. Arthur Vieira, que vem falar a respeito de um caso que ganhou repercussão em todo o estado de Minas Gerais, o famoso caso do maníaco do Gran Viver, um indivíduo que praticava roubos à mão armada na área de construção desse loteamento aqui em Teófilo Otoni, geralmente no período noturno e principalmente contra casais. Há inclusive uma investigação de que ele teria abusado sexualmente de uma dessas vítimas na presença do namorado durante a ação criminosa. E esse homem já foi condenado por alguns dos seus crimes a 120 anos de prisão. Estou recebendo o doutor Arthur Vieira, que juntamente com a sua competente equipe da Polícia Civil investigou esses crimes e inclusive apresentando aí as provas suficientes para culminar nessa condenação. Doutor Arthur, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no programa Voz dos Vales. Eu gostaria que o senhor relembrasse para os ouvintes do programa um pouco desse caso que ficou conhecido do famoso maníaco do Gran Viver. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Bem, esse caso ficou conhecido, como o maníaco do Gran Viver. Desde meados de 2016, 2017, já tinham alguns relatos de roubos naquele local. No entanto, a partir de 2019, esses relatos ficaram mais intensos e com um modus operandi mais semelhante. Uma pessoa com roupa camuflada, saindo de dentro do mato, cujas vítimas eram sempre casais que estavam naquele local namorando, e a situação, o tempo que ocorria o roubo era muito semelhante. Normalmente, quando aquele casal terminou o seu namoro, eles estavam de saída, o assaltante chegava e realizava o assalto àquelas pessoas. Normalmente se pegava apenas pertences pessoais e os celulares das vítimas. E aí não fazia nada além disso. Esses crimes foram progredindo, foram aumentando, entre aspas, o profissionalismo daquele assaltante, até que no último roubo, o 15º roubo registrado, ele praticou um estupro contra a vítima do sexo feminino, e no decorrer aí das investigações nós conseguimos prender ele com um trabalho muito bem feito pela equipe da Furtos e Roubos da delegacia de Teófilo Otoni, e culminou atualmente nessa sentença que sentenciou ele a 120 anos, mais de 120 anos de prisão. 120 anos de prisão. Todos os crimes atribuídos a ele estão contidos aí nessa sentença, ou é de alguns crimes ainda? Existe algum outro a ser julgado? Todos os crimes que foram denunciados para a polícia estão nesse procedimento, Chegaram para nós 15 roubos que ele teria cometido. No entanto, a gente tem a consciência de que muito provavelmente existiram mais roubos que foram cometidos nesse período. No entanto, por questões aí variadas de cunho pessoal, às vezes essas vítimas não foram até a delegacia, porque a gente tem alguns relatos esparsos de outros roubos que ocorreram. No entanto, esses 15 roubos no qual ele foi condenado, na verdade 14, porque o 15º tem um estupro acumulado a ele, então está sendo objeto de investigação por parte da delegacia de mulheres, porque a vítima é uma mulher. Então tem umas questões a mais de DNA e tudo mais, mas só que esses 14 roubos que foram denunciados a gente foram apurados de maneira muito bem feita e culminou nessa condenação de 120 anos. Como é que a polícia conseguiu chegar até ele, doutor Arthur? Esse indivíduo, ele sempre pegava celulares, que era a nossa principal fonte para até chegar nesse indivíduo. No entanto, todas as vezes que ele pegava os celulares, esses celulares nunca eram reativados, ou seja, ou ele destruía esses celulares ou então vendia apenas peças desses celulares. No entanto, ele cometeu um erro nesse período, que um celular foi vendido. Esse celular vendido, a gente chegou até essa pessoa que comprou esse celular. No entanto, nesse primeiro momento, essa pessoa deu um testemunho falso. Isso foi em 2022, no início de 2022. E aí, aconteceram mais uns 3 roubos, nós pegamos aquele procedimento, revisamos ele todo e percebemos que aquela era a única brecha.
Voltamos com mais informações, pressionamos essa testemunha até que ela falou a verdade. E aí nós identificamos que o William que tinha vendido esse celular para ele. E aí, com todos os outros fatos que a gente tinha na nossa mão, as outras informações, nós conseguimos um mandado de prisão preventiva, bem como de mandado de busca e apreensão para a casa desse indivíduo, do William, e também para a casa onde o celular, esse único celular que a gente conseguiu encontrar, estava. E aí, quando pegamos esse outro celular, era na casa de um amigo dele, bem como na casa do William. Estavam lá a bandoleira com a arma longa que utilizava nos roubos, bem como alguns munições de revólver que também tinham relatos, bota, roupa tática, enfim, todo aquele aparato que era utilizado pelo assaltante estava na casa dele. As vítimas fizeram reconhecimento pessoal, físico dele, bem como por voz, todos reconheceram ele como o assaltante. E a polícia fez um trabalho fantástico, isso aí, para coletar provas, inclusive, dando ao Poder Judiciário a condição suficiente para julgá-lo. Tanto que ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão pelos 14 roubos a este criminoso atribuídos. Sim, apenas com um arcabouço probatório bastante forte é possível ter uma condenação dessa monta, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, não só para a equipe da Furtos e Roubos, mas também pelo próprio juiz para dar uma condenação dessa. Ou seja, foram cerca de 20 testemunhas que foram ouvidas, bem como fizeram reconhecimento pessoal e reconhecimento por voz e confirmaram que era um indivíduo. Portanto, é uma prova muito forte, né? Junto com as outras que tinha, bem como o perfil dele, tinha um quesito de muita agressividade contra as vítimas do sexo feminino, xingava desnecessariamente. E ele já tinha um histórico de violência doméstica familiar contra uma namorada que ele tinha. Então foram diversos fatos que culminaram nessa condenação. Agora, doutor, na ação desse criminoso, ele usava violência contra as vítimas ou apenas a ameaça, né, com arma de fogo e com o poder também de intimidação, né, através dessa arma e da imposição através da sua voz para praticar esses crimes? Sim, o crime praticado é crime de roubo, ou seja, subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. A ameaça sempre existia, tendo em vista todo o aparato que ele estava e com arma de fogo. E também a violência física, em alguns casos, também existiu. Em alguns casos ele deu algumas coronhadas em alguma das vítimas, bem como o último caso que foi de estupro, né? Que praticou um estupro contra uma das vítimas, e isso não deixa de ser uma violência das piores que nós temos hoje. Pois é, e aí é uma coisa que inclusive assustou, chocou a população de Teófilo Otoni, porque me parece que essa vítima, além de ter sido abusada sexualmente, isso tudo aconteceu na presença do namorado dela, né? Sendo ele intimidado pelo criminoso com a utilização dessa arma de fogo. Sim, o companheiro dela na época, né, ficou sem reação, não tinha como ter uma reação, ele estava armado e falou a todo momento que ia matar ele e ela se ele tivesse alguma reação. Sendo assim, às vezes uma reação que ele poderia ter, bem como ele também não estava armado, não tinha como ter uma reação eficiente, e ele não conseguiu fazer nada. Mas a condenação que adveio, né, mais de 120 anos, é um recado muito claro a todos os criminosos que praticam furtos ou roubos na cidade de Teófilo Otoni, e que, se forem descobertos e a apuração tiver sido bem feita, pode culminar numa pena muito grande, que vão deixar eles praticamente o resto da vida na prisão. Agora aguardar a conclusão também desse outro inquérito que está tramitando na Delegacia de Crimes contra Mulheres, que é um crime de violência, de estupro, né? Violência sexual contra a mulher, e que deve vir uma punição mais pesada ainda, em se comprovando toda a participação dele nesse crime. Sim, muito provavelmente virá uma condenação também bastante pesada, porque é um crime até mais grave, né, do que foram cometidos até aqui. Ele demora um pouco mais de investigação, porque tem o DNA que é feito e demora mais, porque tem que mandar para Belo Horizonte, que é lá que faz esse tipo de perícia, e bem como é uma perícia um pouco complicada, porque no caso não se sabe, não foi encontrado resquícios de ejaculação. Sendo assim, é uma perícia um pouco mais complexa para se fazer, mais minuciosa. Mas eu tenho certeza que com todos os outros indícios e elementos de provas que nós temos nos autos, bem como reconhecimento da própria vítima de estupro, seria o suficiente para a condenação dele. Só acredita que outras vítimas
tenham ficado para trás nessa situação por medo de denunciar, visto que normalmente os crimes que ele praticava geralmente era contra casais que procuravam um local mais tranquilo, um local ermo para um namoro, para algo nesse sentido. Você acha que isso causou um certo constrangimento de vítimas que podem ter sido alvos desse criminoso aí e que não tiveram a coragem de denunciar ou ficaram com vergonha de denunciar? Com certeza esse é um dos elementos que fizeram com que esses outros crimes não viessem à tona. A gente sabe que teve alguns outros mais, mas como não chegou essa denúncia até a delegacia, a gente não pôde apurar. Teve um caso que é até um pouco assim, constrangedor de um indivíduo, de um casal, né, que foi assaltado por ele. E esse homem, né, ele estava tendo uma relação extraconjugal e ele saiu do local. Saiu correndo, ficou só a mulher naquele momento, ela que foi assaltada então, e ele até mesmo não compareceu na delegacia, né? Como a gente tinha todas as outras testemunhas, o testemunho dele não era tão relevante assim. Mas pode ser uma das situações, né, relações extraconjugais ou outros fatos de cunho pessoal que levaram essas pessoas a não relatarem os outros crimes na delegacia. Agora, doutor, serve de alerta também exatamente para os casais que procuram locais ermos, né, locais mais distantes, até de pouca iluminação, para um namoro, para um encontro, e que estão sujeitos a esse tipo de ação de criminosos, até porque a gente não consegue ter hoje uma tranquilidade que tínhamos no passado, né, há 30, 20 anos atrás. Agora a coisa é muito perigosa, a pessoa sair para um local ermo para um encontro amoroso está sujeita à ação desses criminosos que já ficam na espreita, esperando uma oportunidade para poder agir. E esse é uma situação que a pessoa, né, que o casal fica vulnerável, não tem como fazer nada, é pego de surpresa e pode acarretar numa situação dessa. Então não é aconselhável ir para locais ermos para ter algum tipo de encontro, seja com o namorado, marido ou o que for. Agora são 18 horas e 28 minutos. Eu agradeço muito a presença aqui do Dr. Arthur Vieira, delegado de Polícia Civil. Aliás, quero até aproveitar para parabenizá-lo e parabenizar toda a equipe da Polícia Civil pelo trabalho realizado, não só nesse caso, mas em todas as ocorrências que chegam ao conhecimento da Polícia Civil. A gente tem o costume de dizer aqui que nós temos a melhor polícia do Brasil em Minas Gerais e aqui em Teófilo Otoni as melhores polícias do estado, porque a competência e a resposta é sempre bem dada e dando condição para que o Poder Judiciário possa aí punir aquelas pessoas que estão cometendo atos de infração à legislação, à lei. Parabéns, doutor Arthur, pelo trabalho, toda a equipe lá da Furtos e Roubos, e nós esperamos aí que outros episódios dessa natureza não se repitam, principalmente nessa questão do último caso que aconteceu, em que além da ameaça, além do roubo, ainda o criminoso abusou sexualmente de uma das suas vítimas, o que é algo muito triste e doloroso e que certamente vai causar aí um trauma, uma consequência para o resto da vida dessa vítima, né? Eu agradeço a oportunidade e tenho a falar que a Polícia Civil estará presente sempre que for necessário para apurar os crimes e que os criminosos sejam punidos de maneira eficiente.